cantar um hino aqui. Pode nos ajudar, Gabriel? Ok. Vamos ver aqui. Pode ser o 324? Meu hino preferido, pode ser, já que eu posso escolher hoje. Vamos ficar de pé para cantarmos o 324 do cantor cristão? Refúgio verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém? Podeis vos assentar, que Deus abençoe sua vida. Irmãos, nós temos no próximo, agora amanhã, temos aqui na igreja, estamos fazendo classe de membresia, de batismo, né, com uma irmã e o seu namorado. Temos também a classe que estamos dando aula de dinâmica da vida cristã e hermenêutica. E também temos um casal que está se preparando para o casamento.
também estamos amanhã aqui juntos. Na sexta-feira, os diáconos estão convidados para estar na casa do pastor, às 20h. Nós vamos ter uma reunião lá. Então, todos os diáconos, diaconisas, temos alguns assuntos, queremos apresentar, em primeiro lugar, para o corpo diaconal, esse trabalho que vai ser feito no segundo semestre. Então, alguns assuntos importantes lá. E nós temos no sábado, aqui dois momentos aqui na igreja importantes. Primeiro, é que quem é da equipe, não, tem 3, né? Quem é da equipe do acampamento vai lá, no acampamento 2016, que o Jackson e o Vinícius de uma equipe estão vendo aí, fazer uma visita lá, ainda é para o ano que vem, mas já estão vendo isso daí. E também, depois às 18h, temos uma reunião com a liderança da igreja, sobre a assembleia que vai acontecer no dia seguinte. E às 20h temos a entrega da Bíblia Branca, que toda a igreja está convidada para participarmos desse evento aqui na igreja, casal Carlos e a Priscila, né? Então, agradecemos a Deus por você que vai vir aqui para a gente estar fazendo essa programação. No domingo de manhã temos a assembleia, então todos devem estar presentes, principalmente os membros da igreja, e vai ter uma surpresa, hein? Vai ter uma surpresa interessante aqui. Já vou falar, né? Os irmãos de quarta-feira merecem saber, né? Vem na igreja aqui, fica, né? Então é o seguinte, irmãos, vai vir aqui na igreja um conjunto musical, é um quarteto ou um sexteto, vem lá de São Paulo e vai se apresentar aqui no domingo de manhã na nossa igreja. Então nós vamos ter um momento aqui especial com assembleia, com pública profissão de fé, pedidos de cartas e tudo, né? Movimentação de membros. Então vai ser uma manhã bastante muito gostosa, que vamos passar juntos aqui, né? Então vamos ter esse conjunto se apresentando aqui. Não fui eu que convidei. Quando Deus quer uma coisa, acontece, né? Eu recebi uma ligação do pastor Geraldo e ele perguntou se nós queríamos receber esse conjunto pela manhã. Na verdade, o pastor Geraldo queria que eu fosse pregar lá na igreja dele no domingo à noite, então ele convidou o conjunto. Mas eu falei, pastor, não dá, porque vai ter batismos, né? Já não tem como adiar. É uma coisa muito importante, já está tudo combinado, né? Então, aí ele falou, então eu vou mandar um conjunto lá, né? Vamos ajudar o conjunto aí, você vai lá na sua igreja. Eu falei, tá, vamos ver, então vai dar certo. Muito bem, à noite vamos ter então também uma festa muito grande, um culto de louvor a Deus. Por quê? Que nós vamos ter os batismos, vamos ter a ceia do Senhor, então vai ser uma noite especial, né? E aí na outra semana a gente dá os avisos depois, mas a gente vai ter o Falando Nisso, né? Todo mundo sabe que dia é o Falando Nisso? No dia 27, é um sábado. Façam um esforço para estar aqui. Nós temos tido muito pouca gente da nossa igreja nos falando nisso. Um sábado à noite. Você, em vez de ficar em casa, vem aqui. Não é um culto. É um programa especial, é uma coisa falando nisso, né? Isso que é o programa. Então você vem aqui, participe, traga a sua família, você vai poder participar com perguntas também. Muito bem. Nós temos aqui já prontos, né? Os irmãos ainda não fizeram a pública profissão de fé, mas eu vou passar aqui, passar o do Rogério. O Rogério não está aqui. Eu vou passar, você toma cuidado para não sujar, né? Mas o Rogério vai receber, certificado, pode ir vendo aí, vai vendo, passando, né? Depois devolve para mim. Temos aqui tudo pronto já, para os irmãos que vão fazer, vão se batizar no domingo à noite, tudo prontinho já, né? Esperando já os irmãos, muito especial. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem em oração por isso, porque nós precisamos estar em perfeita comunhão com o Senhor, né? E eu peço que os irmãos nos ajudem, tá bom? Tudo bem. Então, aí estão alguns avisos. Depois eu queria pedir, por favor, para a Eunice, pede para marcar a data de nascimento dessa irmã aqui para o irmão pastor lá, Gerson, tá? Que eu não consegui depois, só para eu não esquecer. Muito bem. Então, irmãos, algum aviso que eu esqueci aqui dessa semana? Não há? Muito bem. Então, o caderninho de oração está passando aí, né? Então, você pode marcar aí, mas eu queria continuar, que a igreja estivesse orando pela irmã Elísia, né, que ela ficou internada, mas já está em casa. Irmã Luzia vem se recuperando, né? Também pela irmã Neuza, que está na UTI. Já está no quarto? Não, está na UTI aí, né? Tá.
vamos continuar em oração. Irmão Anísio, irmão José Pedro, né, irmão Muri, que também precisa das nossas orações. E eu gostaria então que os irmãos estivessem lembrando desses pedidos de oração. Pois não, irmã? Uhum. Uhum. Ah, vamos orar, viu? Tá bom? Vamos estar em oração. Não, ainda não vai, viu? Irmãos, então só lembrando o seguinte, nós vamos ter no segundo semestre esse programa aqui do Deus Provedor. Eu vou fazer uma visita na sua casa, né, na sua família, vou levar a revista pessoalmente lá. Então nós vamos primeiro ter essa reunião com os diáconos, depois eu vou começar essas visitas. Não é uma visita de nenhum motivo, senão fazer uma visita pastoral, ler a palavra, fazer uma oração, entregar essa revista, tá bom? Então você vai receber lá, e eu só peço uma coisa, é um carinho aí que você tem. Quando vocês receberem essa revista, peçam para alguém da sua família, ou venha a família toda, nas datas que nós vamos marcar no segundo semestre. Vai ser do final de agosto e mês de setembro todo, certo? A gente vai estar 6 semanas às quintas-feiras aqui estudando juntos a palavra de Deus. Nós vamos fazer assim, nós vamos marcar o início e o que Deus fez por nós, a cada família, tudo que Deus vai fazer, porque nós estamos buscando a face do Senhor, estamos buscando. Então, irmão, não falte, não perca essa oportunidade de estar aqui com a sua família. Eu não ia fazer esse trabalho aqui se não fosse muito importante. A gente, às vezes, coloca a culpa em Deus, coloca a culpa no governo, e, às vezes, a culpa é porque a gente não tem dedicado o nosso tempo, da nossa família, para o Senhor. Então, vamos lembrar desse trabalho aí. Muito bem, eu gostaria de fazer uma meditação na palavra de Deus, depois, no final, nós vamos fazer um momento de oração, que o caderninho está passando aí. Obrigado. Assim, em pé, isso. Aí, nós acabamos, né, já de estudar o José, e agora nós vamos iniciar eu vou fazer um mini estudo aqui sobre como Jesus se relacionava. É um estudo, na verdade, para liderança, mas eu entendo que é muito importante que nós estudemos esse assunto, e eu estava separando aqui um material para estudarmos juntos, e eu gostaria então de apresentar aos irmãos e pensarmos juntos sobre esse assunto. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 1:1. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Amém. Senhor, lemos a Tua palavra, te agradecemos pela pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, te agradecemos pela salvação que Ele nos deu. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz, que nos tornou capacitados para nos tornarmos seus filhos. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu gostaria então de falar sobre como Jesus se relacionava com as pessoas. Isso é uma lição para a nossa vida em relação a relacionamentos, né? Todo mundo gosta de ter amizades, todo mundo gosta de ter bons relacionamentos, e nós vamos aprender na palavra de Deus. Eu não vou dizer quantos dias, quantas semanas, é um estudo breve, né? Talvez hoje e mais quarta-feira que vem, mas é muito importante
que nós aprendamos como Jesus se relacionava com as pessoas. Isso pode nos ajudar muito nos nossos relacionamentos, né, com a nossa família, nossos amigos, com as pessoas que não gostam da gente, porque tinha gente que não gostava de Jesus, né? Ele também tinha relacionamento com as pessoas que não gostavam dele. Eu gostaria de iniciar, então, pensando no seguinte: nós temos aprendido, né, e isso é correto, como a gente diz assim na ética cristã, que nós devemos levar as cargas uns dos outros, perdoar-nos uns aos outros, né, devemos suportar-nos uns aos outros. Tem texto que diz claramente suportar, né? Tem gente que pensa que na igreja todo mundo gosta de todo mundo, mas na Bíblia está escrito suportar-vos uns aos outros. É muito interessante isso, né? A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei um pouco assustado, né? Suportar na igreja, pois é, tem gente que a gente tem que aprender a suportar, é bíblico, né? Você às vezes fala, eu não gosto muito de alguém, mas aprenda a suportar essa pessoa, né? Muito bem. Mas vamos ver que nós temos um padrão de relacionamento que é Jesus. Nosso padrão primeiro é Jesus. Lá em João, o Evangelho de João vai nos apresentar a preocupação de João, lá no comecinho, versículo 1 mesmo. João, capítulo 1, eu vou ler o versículo 1 e provavelmente o 14 também. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a palavra em grego é logos. Logos é a palavra ou verbo. Jesus é a palavra de Deus. Isso não é bonito, né? Por exemplo, a gente aprende que a palavra de Deus é a Bíblia, né? Pois é, Jesus é a palavra de Deus. Ele é o logos de Deus, é o verbo, é aquele que faz. Quando Deus fala, a palavra sai da boca dele e executa. Esse é Jesus. Jesus é o executor das ordens de Deus Pai. Isso é um combinado eterno. Já falei, já preguei aqui sobre esse assunto, né? Não vou voltar agora hoje, porque não vai dar tempo, mas esse é o combinado de Jesus. Mas o versículo 14 vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A primeira coisa que nós precisamos aprender no nosso relacionamento, está aqui, ó, um segredo já que salta aos nossos olhos. Quando a gente fala de Jesus, fala de relacionamento, a gente vê aqui que Jesus, João está nos apresentando, lembrando mais uma vez, gosto de dizer isso, João foi o mais novo dos discípulos de Jesus. Ele tinha lá pelos seus 17, e quando Jesus estava na cruz, ele tinha lá pelos seus 20 anos, estava do lado de Maria, Jesus na cruz, e aí é para João que Jesus vai dizer: eis aí tua mãe, eis aí teu filho. João, ele era um adolescente, um jovem, e ele aprendeu, eu acredito assim na minha ideia, né, que ele foi quem mais absorveu de Jesus, porque era jovem, estava com a cabeça boa, né? Pedro já era mais de idade, todos os outros, mas ele aqui, ele se embebeceu da presença de Jesus, ele aproveitou da amizade, tal ponto que nós temos um texto na Bíblia que vai dizer que João recostou a cabeça no peito de Jesus. Tamanha amizade, tamanho relacionamento que ele tinha com Jesus, como de um filho com o seu mestre, como de um discípulo e o seu mestre. E ele entendeu uma coisa que pouca gente entende. Minha oração é que você também tenha esse sentimento. João entendeu que Deus ama, que Jesus é a expressão do amor de Deus. Quando nós entendemos isso, quando nós temos um relacionamento com Deus na base do amor, nada nos é pesado, nada nos é triste, nada nos cansa, nós não fazemos conta, a gente não fica fazendo conta de horário, de dinheiro, de compromisso. Por quê? Porque o relacionamento que nós temos com Jesus é na base do amor. E esse sentimento, ele é poderoso, ele é um sentimento que ele é mais forte que a morte, a Bíblia vai dizer.
Então, aprenda a se relacionar com Jesus em amor. É importante isso, para você se sentir bem. Quando você vem à igreja, você não fala assim, quarta-feira, eu vou sair de casa, eu não vou na igreja hoje, porque eu estou cansado do meu trabalho, eu não vou lá. Mas quando você está na base do amor, você fala assim, graças a Deus que hoje é quarta-feira, eu vou reencontrar os meus irmãos, vou poder cantar louvores a Deus, meu coração está cheio de alegria. E aqui você tem que Jesus, primeira coisa, ele refletia ou ele espelhava a glória de Deus. Isso é uma coisa importante. Nós temos refletido a glória de Deus nos nossos relacionamentos? Como tem sido a nossa vida? Tudo que nós temos pensado, falado, nós temos mostrado e apontado para Deus em nós? Nós não somos perfeitos, mas na hora da dificuldade nós invocamos ao Senhor e a sua glória para estar sobre nós, e os outros percebem isso. Eu tinha uma vez um serviço muito difícil para fazer, alguns anos já isso, muito difícil. Era um serviço que envolveria assim, acima da capacidade de 300 pessoas, e era um serviço que eu tinha que fazer em 3 meses, e eu não sabia como ia fazer, e aí eu orei, e Deus deu uma solução. Nós fizemos um serviço lá no meu serviço, em 60 pessoas mais ou menos, por 3 meses direto, menos sábado e domingo, e era para ter feito sábado e domingo também, tanto que meu chefe falou, vocês vão ter que trabalhar de sábado e domingo, e tal, e eu pensando, eu já trabalhei muito tempo de sábado e domingo, eu falei, quando você trabalha de sábado e domingo direto, não sábado, mas de sábado e domingo, domingo a domingo, você não trabalha na segunda, na terça, você não gira, não sei se você é assim. Eu fiz um esforço, falei, não, nós vamos só trabalhar de segunda a sexta, e eu coloquei diante de Deus isso em oração, e aí, pela misericórdia de Deus, em oração, um milagre aconteceu, não sei explicar porque é Deus. E aí nós fizemos esse serviço. Era muito difícil, não vou entrar em detalhes aqui. E quando eu terminei esse serviço, eu disse para as pessoas que trabalharam lá comigo, olha, eu gostaria de convidar vocês para que nossos empregos foram mantidos, nós conseguimos cumprir os prazos, uma coisa impossível aqui. E eu convido todos vocês, eu não era dessa igreja ainda, a irem na igreja que eu era lá do Estoril, vamos fazer um culto agradecendo a Deus, porque Deus foi maravilhoso com a gente, não é verdade? É verdade. Nós precisamos agradecer a Deus, porque se não fosse Deus, nós não teríamos feito isso, é verdade. Sabe quantas pessoas foram na igreja? Nenhuma. Nenhuma. Eu fui, né? Mas nenhuma outra. E eu fiquei muito triste, porque as pessoas sabiam que Deus tinha nos abençoado naquilo, e as pessoas perceberam isso. Mas o nome de Deus foi glorificado. E não deixei de agradecer a Deus. Se não na vida dos outros, eu desde sempre agradeço a Deus por coisas que Ele faz. Isso é um exemplo só. Mas as pessoas não estão acostumadas a adorar o Senhor. Aqui uma outra palavra, cheio de graça. O que seria graça, né? É cheio de graça de fazer gracejos. Graça é algo que vem de Deus. Cheio de graça é alguém que faz as coisas com vontade, que faz as coisas como um presente, faz as coisas porque ama, faz as coisas porque quer ver os outros bem. Jesus era assim. Jesus era uma pessoa que por onde passava, ele abençoava as pessoas, abençoava os lugares, ele mudava as pessoas, contava histórias, ele se relacionava com as pessoas. Jesus tinha seus momentos de oração, tinha seus momentos, mas ele era uma pessoa de relacionamento. Ele se envolvia com as pessoas graciosamente, apresentava a salvação de Deus para todos. Jesus, ele tinha graça. Você tem isso? Sabe, a gente precisa aprender, eu tenho aprendido isso ultimamente, porque eu tenho orado e Deus tem me dado isso. Mas a gente tem que aprender a sorrir mais. Como é difícil nós ficarmos sorrindo e bem, o que acontece? Será que nós perdemos a nossa conexão com Deus? Será que a gente vai chegar para alguém e dizer assim, olha, sou de Jesus, sabe? Olha, estou muito feliz, viu? Muito, sou salvo. Muito bom isso. Maravilha, assim?
É esse o testemunho que nós vamos dar? Nós estamos colocando as coisas terrenas acima das coisas espirituais? Os nossos olhos estão com, os nossos faróis estão tão baixos que a gente só vê 1 metro de chão na frente? Está tudo tão, a cerração está tão grande que você não consegue enxergar a glória que Deus tem para você, e você dizer assim: eu sou filho de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo, eu já tenho a vida eterna, o que eu estou derrotado aqui se a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor? Eu tenho que abrir um sorriso de alegria, espalhar essa semente do Evangelho para as outras pessoas. Por que eu me sinto derrotado com uma coisinha de nada? O que é isso perto da glória de Deus? Eu sou uma pessoa cheia da graça do Senhor. O Espírito Santo me enche da tua presença para eu ser uma pessoa poderosa em ações e obras e palavras para a tua glória. Mas não, a gente se esquece do presente que Deus nos deu. E a gente vive uma vida como se o dia de amanhã fosse acabar com a gente. Mas Ele não é poderoso para acabar com a gente, porque o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. Se você tem um problema, glorifique a Deus por isso, seja feliz, ore e Deus vai abençoar você. Jesus, Ele era uma pessoa cheia de graça. Sabe, as pessoas tristes, elas afastam os outros. Ninguém quer ficar perto de alguém que passa reclamando o dia inteiro. Ninguém quer ficar perto de alguém que está bravo, sozinho, reclamando, resmungando, triste. Mas quando alguém está feliz, essa pessoa atrai a gente quer ficar perto dela, quer ficar com ela, quer conversar e quer saber como que pode. É muito interessante quando eu, às vezes, ia visitar a minha avó no hospital, e ela tinha câncer em vários lugares da coluna, e era uma dor terrível, mas ela estava sempre sorridente, sempre falando da palavra de Deus, sempre pregando o Evangelho. Eu ficava assustado, falei, como é que pode isso? Mas depois a gente vai aprendendo, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, que muda a gente lá dentro. E a gente já não vive mais derrotado, a gente vive bem. Problemas vêm e vão, mas nós estamos com Deus. Uma outra coisa que Jesus tem aqui é verdade, cheio de verdade. Aqui está um problema. As pessoas hoje, principalmente na igreja, elas não gostam da gente quando a gente fala a verdade. Eu até ouvi hoje ou ontem, não sei, uma coisa muito interessante. O cachorro faz au-au, o gato faz miau, o pato quen-quen, e a cobra faz oi, amiga. Entendeu ou não? Estou falando de verdade. Sabe, você deveria apreciar quem fala a verdade para você. Você deveria valorizar quem é franco com você, quem é honesto com você. Nós gostamos de ser enganados. Nós vamos numa loja, o vendedor vem com um sorriso e tal, e está vendendo uma coisa que é... E a gente está achando que está sendo bem atendido e estamos comprando pelo atendimento. Nós temos que viver uma vida de verdade. Na igreja precisa ter verdade, na família precisa ter verdade. Nos relacionamentos na igreja, ou Jesus falava mentira para alguém, ou Jesus passava assim, um óleo de peroba para falar alguma coisa. Não, ele falava o que tinha que falar. Se ele tivesse falado assim, raça de víboras, não falava? Hipócritas, olha aqui, hipócritas. Jesus detestava a falsidade. E Jesus mudou por acaso? Na igreja nós temos que viver a verdade. Irmão, olha, parabéns, mas eu não gostei disso. Parabéns não, né? Eu não gostei disso, não tem parabéns. Não gostei disso. Isso daí não está certo. Não, porque então eu não vou fazer mais. Ah, então quer ser enganado? Não quer ouvir a verdade? A gente precisa falar a verdade. Precisa viver a verdade. A pior coisa que tem numa igreja ou em qualquer lugar são as pessoas duas caras, que na sua frente sorriem e por trás de você, elas estão, se ela tiver uma faca, ela pega no meio da costela aqui. Então, Jesus aprecia a verdade. Jesus era uma pessoa que falava a verdade. Eu queria que você soubesse que a gente na igreja tem aprendido muito sobre teologia, tem aprendido muito sobre filosofia, tem aprendido muita coisa. Mas a gente tem aprendido muito pouco sobre relacionamento. E é isso que nós vamos ver ainda um pouco mais.
eu queria perguntar uma coisa. Como será que era o tipo de relacionamento de Jesus, em primeiro lugar, com os seus discípulos? Será que era de uma maneira senhor-servo, ou era uma maneira assim, servo-líder? Como será que Jesus se relacionava com os seus? Bom, primeira coisa que a gente vai se lembrar é que Jesus escolheu para estar perto dele pessoas simples, não era? Ele não escolheu alguém especial. Isso é muito interessante por Jesus ter feito. Ele orou, passou a noite orando e foi lá escolher os seus discípulos. E ele escolhe pessoas simples, que estão na rua, que estão pescando, estão trabalhando. É quase que passando pela rua fala, vem você, pessoas simples. Jesus era exigente, por acaso? Ele exigia um mínimo de alguma coisa? A única exigência de Jesus foi em oração com Deus, para fazer a vontade de Deus. Mas Deus não exigia pessoas qualificadas. Na igreja nós temos esse problema. Nós queremos pessoas boas. Ai de um pastor se ele não trouxer uma boa mensagem, se ele não for muito bom. Fora daqui. A gente tem que aprender. Vamos ver Marcos 3,14? Vamos ver lá. Primeira coisa que a gente vai ver, né? Primeiro, vamos dizer assim, relacionamento oficial aí de Jesus, né? Com os seus discípulos. Vamos ver o que ele queria que os discípulos fizessem. É Marcos 3,14. Vamos lá? Todo mundo achou aí? E nomeou 12 para que estivessem com ele. Então, primeiro, Jesus não escolheu pessoas para estarem longe. Irmãos, a igreja tem um problema. A gente pensa assim, que a gente é crente e não precisa ir na igreja. A gente é crente, então já sou salvo, a igreja é um mero detalhe. Mas, eu vou perguntar uma coisa, Jesus escolheu 12 discípulos para estarem separados? A Bíblia está nos ensinando aqui que relacionamento é junto. Relacionamento é andar junto. Se Jesus vai para lá, a gente vai com ele. Jesus sobe a montanha, a gente sobe a montanha. Jesus desce a montanha. E se Jesus estiver no meio do mar dormindo, a gente está lá também. E se tiver tempestade, Jesus está lá. Jesus sempre é o encontro dos seus discípulos, não é? Você percebe esse cuidado de Jesus? Mesmo depois de ressuscitar, Jesus continua voltando e se encontrando. É um cuidado de Jesus com esses 12. Jesus tinha esse relacionamento, um vínculo. E ele escolheu, ele era responsável. Aprenda o seguinte, num relacionamento nós somos corresponsáveis. Nós precisamos aprender que nós não nos relacionamos com as pessoas para usar as pessoas, para fazer aquilo que nós queremos. Nós relacionamos com as pessoas porque queremos que as pessoas se desenvolvam. E talvez você, né, vai pensar assim, que o pastor às vezes pode falar alguma coisa para alguém e falar, pastor foi muito duro comigo e tal. Você não sabe, eu também sou muito duro com os meus filhos, mas eu tive uma educação muito rígida. Até hoje, meu pai é vivo lá, não está morto, ainda tenho. E o meu pai, ele quer o melhor de mim. É isso que meu pai e minha mãe querem. Enquanto tiver espaço para melhorar, o meu pai e minha mãe vão estar em cima de mim para eu melhorar. Isso é ruim? É ruim se você olhar do ponto de vista que a gente geralmente olha. Mas se você olhar do ponto de vista de um treinador para com o seu time, você já viu o treinador lá gritando com o time? Vai lá, olha lá, você não viu aquilo. Né? Quem olha assim fala, esse homem não tem coração, mas ele quer o melhor do time. Na igreja também, Jesus queria que eles estivessem com ele. Por quê? Para aprender, discípulo é isso. Como é que você pode fazer parte de uma igreja e não estar junto na igreja? Não pode. Segunda coisa que o versículo nos mostra aí. E os mandasse a pregar. Olha que coisa interessante. Tudo que Jesus estava fazendo é para ensiná-los a andarem sozinhos. Num relacionamento, por exemplo, de casal ou de amizade, nós gostamos muito de estar juntos, mas um afia o outro, um quer o bem do outro. Se você estiver perto de alguém que nunca critica você, que tá bom, tudo que você faz, cuidado com essa pessoa, que só acha que você sempre está certo, tome cuidado.
Porque essa pessoa não tem interesse nenhum em você. Ela está te usando. Quando uma pessoa tem interesse, ela fala, olha, sabe isso aí? Você pode melhorar nisso aqui. Aí você fala, não sei o que, não vem dar palpite na minha vida. Fala, pera, olha, muito obrigado, você está me ajudando. Está me ajudando a verificar. Até pode ser que eu não faça isso, mas eu vou pensar e vou ver direitinho. Quer dizer, Jesus chamou os seus discípulos. Muito bem, vamos ver aqui uma outra situação aqui. Jesus ouve, fala, estimula e corrige. Lucas 9, 1 a 6. Lucas 9, 1 até o 6. Vamos ver aqui o que a Bíblia está nos ensinando. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a, de novo, pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, bordão é cajado, tá bom? Nem alforge é um lugarzinho para guardar, como se fosse uma mochilinha. Nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrares, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, recorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Muito bem, só até aqui. Jesus, ele chama os discípulos, pede para curar, dá poder para expulsar demônios, curar enfermidades. Mas Jesus diz uma coisa, não é para ficar pulando de casa em casa. Você vai entrar numa cidade, se alguém abrir a porta da casa lá, você vai entrar, você vai ficar ali naquela casa. Você vai ficar lá e a gente pode entender que esta casa ia ser mais abençoada que as outras, porque eles estavam recebendo o enviado de Deus, o missionário, vamos dizer assim, o discípulo. Aí eles iam ficar ali. E lá sairiam. Se eles entrassem numa cidade, nenhuma casa abrisse a porta para eles, Jesus aqui está dizendo assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai tirar até a poeira do seu pé dessa cidade, porque depois nós vamos ver em outros textos que Jesus vai dizer que nem Sodoma e Gomorra, assim, Sodoma e Gomorra tiveram menos rigor do que essa cidade que rejeitou um discípulo de Jesus. Agora uma pergunta, o que a gente geralmente faz no nosso relacionamento? A gente não fica forçando o relacionamento? De acordo com esse texto aqui, não é para fazer isso. Você está cheio da graça de Deus, está indo lá falar do evangelho, você está querendo fazer amizade, e a pessoa não quer, tá bom. Olha, eu tenho outras pessoas para falar, minha missão é muito grande aqui. Isso é uma coisa que Jesus está dizendo, não sou eu. Mas tem gente que deixa o outro irritado. Se você está vendo que não vai, vai, continua o seu caminho. Vai aparecer alguém que vai dar atenção para você, que vai receber você, você vai poder abençoar aquela pessoa com o seu relacionamento, sua amizade. Tem gente que não entendeu muito isso aí ainda. Jesus está dizendo aqui. Outra coisa, vamos ver o capítulo 10, agora aí pertinho, 10, de 1 a 12. Agora o grupo está aumentando, não são mais os 12, agora aqui no capítulo 10 tem 70. Olha aqui, Depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde havia de ir. Então, deixa só uma pausa aqui. Jesus mandou alguém antes dele. Falou assim, eu vou aonde esses 70 foram. Olha aqui, como Jesus, ele está montando uma estratégia, está dizendo, vocês vão anunciar antes de eu chegar. Olha, muita gente. Vamos lá, então. E dizia, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, a ninguém saudeis pelo caminho. Aqui só um detalhe, isso é missão.
Missão é você fazer o que tem que fazer. Você tem que ir num lugar, você faça primeiro o que tinha que fazer. Eu já contei aqui, mas vou contar rapidamente. De novo, eu trabalhava na cidade de Cândido Mota, perto de Assis, e um chefe meu disse assim, logo quando eu cheguei, falou, olha, você precisa ligar para essa pessoa aqui e falar tal coisa que eu pedi. Deu o papelzinho. Aí naquele dia, fui lá, trabalhei no caixa, bastante, atendi lá muita gente, o dia inteiro, cansado, aí tudo, no final do dia eu saindo assim, já estava escuro, aí o que o gerente perguntou para mim? Não, vamos ver se eles prestaram atenção, você sabe da história. Se eu tinha ligado. Eu tinha ligado? Não. Então tudo aquilo que eu tinha feito, para ele, se eu tivesse atendido até menos gente, se eu nem tivesse aberto o caixa, mas eu tivesse feito o que ele pediu para eu fazer, e aquele horário já não dava mais para ligar. Aí eu aprendi uma lição, eu mesmo. Sabe quando a gente aprende uma lição sozinho? Não é que a gente já não sabe, mas a gente às vezes precisa... Aí eu falei assim, eu nunca mais vou fazer isso. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer primeiro. Se eu tenho que fazer uma coisa, se alguém me mandou ir no lugar, eu vou lá e vou fazer. A irmã Inês tinha me dado uma missão outro dia aqui da igreja, e eu não tinha conseguido fazer, que eu fiquei com dengue. E eu peguei hoje e falei assim, eu vou fazer isso. Aí eu dei um jeito e fiz. Então, porque a gente tem que fazer o que tem que fazer, não adianta ficar. Então, a gente tem que aprender a fazer o que tem que ser feito. Jesus está dizendo, vocês não vão parar pelo caminho, não. Se vocês têm que ir naquela cidade, vocês vão lá. Se vocês pararem, vocês não vão chegar lá. Então, missão é isso. Na igreja, às vezes, a gente se perde pelo caminho. A gente tem uma missão, tem uma obrigação, a gente faz um combinado com Deus de não faltar na igreja, sei lá. E a gente faz de tudo, mas não faz aquilo que a gente combinou, que tinha que fazer. E a gente tem que aprender a fazer o que tem que ser feito, primeiro. Mas vamos em frente. Em qualquer casa onde entrares, primeiro dizei, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Espera aí, digno é o obreiro do seu salário, eu vou lá na casa da pessoa, eu vou comer lá na casa da pessoa, eu estou trabalhando para Deus e eu vou receber o salário. Pois é, eu já aprendi esse segredo. Agora eu vou contar um segredo. Quando vem um pastor e eu pego ele e ponho na minha casa, quando vem um missionário, vai na minha casa. Eu quero ser abençoado. Tem briga. Tem briga. Eu quero que vá na minha casa. Tem que ficar lá, mesmo que não tem lugar. Uma vez a gente hospedou umas 40 pessoas, tinha gente dormindo no chão lá. Mas é bênção. É bênção poder receber alguém na nossa casa. Ainda mais que vem em nome do Senhor. E a gente às vezes passa. Vocês lembram daquele homem que, como é que ele chamava lá, o que ficou arca na casa dele lá? Quem sabe essa? Qual o nome do homem que ficou a arca na casa dele lá, quando foi rei dos filisteus? Não sabe, né? Então bem, mas ele foi muito abençoado. Ele ficou com a arca e estava assim tão abençoado que o rei Davi falou, manda tirar a arca de lá que ele está sendo muito abençoado. É verdade, porque a bênção, em vez de ir para o país, estava indo para ele. A bênção que tinha sobre o país. Eu também não estou lembrando o nome, por isso não é brincadeira. Eu não estou lembrando o nome dele agora. Bom, vamos continuar a leitura aqui. Em qualquer cidade que entrares e vos receber, e comei do que foi oferecido, e curai o enfermo, e nela houver, e dizei, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrares e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que a vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para com Sodoma do que para com aquela cidade. Que coisa, hein? Quer dizer, olha que contraste. Por um lado, uma pessoa que recebe alguém é abençoada. Por outro, uma cidade inteira que não recebe alguém e será totalmente destruída porque rejeitou alguém que tem relacionamento com Jesus. Olha que interessante aqui, né? Mas vamos continuar, vamos ver se dá tempo aqui, ó. João 13:1. João 13:1. Aí você vai falar, mas Jesus fez isso, que coisa, e largou o pessoal lá nas cidades como ovelhas entre lobos, né? Mas o que está escrito em João 13:1?
Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O relacionamento de Jesus com os seus era de amor. Meus irmãos, nada do nosso relacionamento perdura se não houver amor. Nenhum relacionamento pode prosperar e continuar se não houver amor. Na igreja, em qualquer lugar, tem que haver amor, senão não funciona. Porque nós somos seres humanos imperfeitos, a gente tem nossos problemas. E Jesus amou aqueles... Eles eram perfeitos, os discípulos? Pedro era perfeito? Pedro aqui e Judas. Engraçado, né? Os discípulos não sabiam quem ia trair Jesus. Mas não estava óbvio? Jesus nunca deixou de amar nem Judas. Ele tratava todos por igual, não tinha. E Judas, a Bíblia vai dizer que era um ladrão. Mas Jesus tratava com respeito. Que coisa, hein? Interessante isso. E às vezes a gente não para pensar. Aí você vai falar, mas espera aí, Jesus não era sincero? Era, Jesus amava. Jesus amava sinceramente. Nós gostaríamos de parar por aqui hoje. Eu até gostaria de continuar, mas é que vai depois ter um bloco aqui. Nós vamos ver como Jesus liderava os seus queridos. Semana que vem, 7 pontos, tá bom? Com textos e tudo. A gente vai continuar e vai dar umas semanas aí, porque se hoje não conseguir nem passar da introdução, mas a gente vai ver então depois como Jesus fazia. Mas vamos só fazer uma rápida recapitulação aqui. Então vamos lá, nós devemos refletir a glória de... Nós precisamos estar cheios da graça e de verdade. Olha aí, já começou, só isso aí já complicou. Nós precisamos lembrar que nós temos uma missão. Se as pessoas recebem a gente, nós falamos de Jesus, nós tratamos com carinho e respeito. Se as pessoas nos desprezam, nós temos outras pessoas para falar de Jesus. Não vamos parar de fazer o que estamos fazendo porque alguém não gostou. Nós temos uma missão. Agora uma pergunta, já que a gente, só para terminar, estamos falando de relacionamento. O que é mais importante? Eu me firmar num relacionamento ou fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus. Então, o relacionamento, ele é uma via de dupla mão. Eu me relaciono, a pessoa se relaciona comigo. Se a pessoa não quer se relacionar comigo, tudo bem, não vou ficar bravo com ela. Eu vou procurar uma outra pessoa para falar do amor de Jesus, porque Jesus chamou seus discípulos para pregar. Para pregar é mostrar a palavra. E a pregação é chegado o reino de Deus. Como que o reino de Deus chegou? Porque eu cheguei. Se eu cheguei, eu não sei se eu já preguei aqui na igreja sobre isso, mas acho que não. Mas algum dia eu vou pregar sobre o que significa evangelho. É que essa mensagem eu já preguei em algumas outras igrejas. Engraçado, né? A gente prega, mas não prega na nossa, né? Mas tá bom. Já preguei? Que ninguém está lembrando, então. Mas tá bom. Então, acho que já preguei, sim. Mas tudo bem. Que Deus abençoe sua vida. Que você ore para Deus ensinar você a ter bons relacionamentos. Obed-edom? Em Abinadab. Isso, obrigado. Então é o nome Abinadab e Obed-edom. Eu gosto da arca lá, né? Para não ficar minha consultora aqui. Muito bem. Vamos então orar. Daqui a pouco nós vamos, na sequência, falar dos pedidos de oração. Senhor, ó Deus, fortalece em nós a Tua vontade, a Tua verdade, a Tua graça. Senhor, que nós sejamos parecidos com Jesus. Ó Deus, que nós queiramos ser parecidos com Jesus. Nós busquemos relacionamento com pessoas para falarmos da Tua glória, do Teu amor, da Tua verdade. Senhor, tranquiliza o nosso coração. Se alguém não gosta da gente, se alguém não quer bem a gente, que a gente não sofra demais por causa disso, mas que a gente coloque em oração esse relacionamento difícil, para que nós aprendamos a glorificar o Teu nome em todas as coisas. Senhor, nós sabemos que nem todo mundo vai gostar da gente, porque a gente leva a palavra. Nossa boca
leva a palavra. Nós falamos a verdade. E tem gente que não gosta disso. Tem gente que gosta só de ser elogiado, tem gente que gosta só de achar que está tudo bem. Mas, Senhor, ensina-nos a Tua palavra. Ó Pai, nós queremos ser como Jesus. Como diz na Tua palavra, nós queremos ser pequenos cristos, cristãos. Ajuda-nos, Senhor, e que nós tenhamos relacionamentos vindos de Ti, para a Tua glória, que o Teu nome seja exaltado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem.